dos passarinhos surge no mesmo tempo em que surgem as outras fontes privadas. A fonte da Quinta de Castelo de Vide, a fonte das Pissarras ao de Santo António e a fonte dos Castanheiros, que eram 5 as fontes ligadas ao comércio da água. E tudo começou nas Fontainhas, que é considerada para os canecenses, ou para quem vivia da água, a mãe de todas as fontes, porque o comércio da água terá tido início pelas próprias pessoas que viam a carência e a necessidade de água em Lisboa, e como a água, o barro dava-lhe a frescura, portanto teriam aproveitado esse facto. Depois, a comercialização mais controlada já começa no século XX, com a Câmara Municipal de Loures, a Canessas administrativamente pertencia, e aqui com a Junta de Freguesia de Canessas. Inicialmente, os selos de garantia das fontes ou da água era o dinheiro que revertia a favor da Câmara, mas depois, com o aparecimento também das fontes privadas, houve uma pressão mesmo dos proprietários para que esse dinheiro que era pago para se comprar o selo que garantia a certificação ao fim e ao cabo da água e a qualidade, fizeram pressão para que essa receita fosse paga à Junta de Freguesia, porque a par se calhar do cemitério era uma das poucas, juntamente com as receitas que provinham do cemitério, era a única que garantia, digamos, para as despesas mínimas necessárias para o funcionamento aqui da freguesia. Portanto, estas fontes privadas, as 4, nós estamos a visitar a fonte dos passarinhos, depois já vamos visitar a fonte das Pissarras, que foi adquirida, como eu disse há pouco, pelo município de Odivelas, e depois vamos visitar a fonte das Fontainhas, onde tudo começou ligado ao comércio da água. Em relação às outras fontes, portanto, não conseguimos visitar a fonte dos Castanheiros e também não vamos conseguir visitar a fonte da Quinta de Castelo de Vide, porque também a fonte está degradada e, portanto, não há condições para ser possível essa visita. Ora, este espaço é muito agradável, vocês veem, parece que estamos aqui no outro mundo, não é? Vemos ali do sítio dos carros. Aqui temos o escritório, onde era entregue o selo do enchimento, aquilo que eu falei há pouco, que era colocado em cima da rolha de cortiça, e o selo com o carimbo, inicialmente com a gravação, digo, era um selo metálico, com a Câmara Municipal de Loures, depois passou a ter a Junta de Freguesia de Canessas, que eram os tais selos, afinal ao cabo era uma forma de imposto a favor das autarquias naquela época. A fonte dos passarinhos, que hoje vocês vão ver, a bica está mais desceu por causa da necessidade de ter a água mais corrente na bica, porque inicialmente a bica estava ao nosso nível. Portanto, e como é que nós sabemos? Porque há postais e há fotos que mostram isso mesmo. Depois, estas divisões direito, quer do lado esquerdo, era onde se colocavam as bilhas cheias e as bilhas vazias. Portanto, esta era a empresa das Águas de Canessas, foi uma sociedade formada por 2 sócios, o Sr. Manuel Duarte, conhecido por Mourisco, e o Sr. Francisco Lapa, foram eles que iniciaram, portanto, este negócio. Com a necessidade de se modernizarem, vão aparecendo em todas as fontes um sistema de lavagem mecânico, que é como vocês aí depois podem ver à vontade, o que vocês têm atrás de vós, naquele telheiro. Portanto, havia ali um motor, a bilha, se quiserem podem, eu vou tentar exemplificar no que se calhar alguns de vós não têm a noção da bilha. Todos têm a noção da bilha de Canessas, a forma da bilha. Pronto, o bocal era introduzido aqui e era lavado lá à pressão. A bilha era lavada à pressão. As rolhas eram fervidas, portanto, para serem reutilizadas, e depois eram cheias na dita bica. E, portanto, além dos proprietários, os outros distribuidores ou concessionários que vinham aqui encher à fonte dos passarinhos, portanto, tapavam o bocal com a rolha de cortiça, com o tal selo de enchimento que
tinha o nome da fonte onde essa água provinha, a data, e depois era colocado o tal papel colorido e depois um arame que era o selo, juntamente com o tal selo metálico que era adquirido inicialmente à Câmara Municipal de Loures e depois aqui à Junta de Freguesia. Por exemplo, olha, no tempo da Guerra Mundial, só mais ou menos em 44, 45, da Segunda Guerra Mundial, peço desculpa, a Junta de Freguesia fez uma encomenda de 50.000 selos para a Fonte dos Castanheiros, 25.000, por exemplo, aqui para a Fonte dos Passarinhos, porque tinha a ver também com o volume do negócio. Portanto, já dá para ter uma ideia o que é que isto movimentava, não é? E mais tarde, daquilo que eu me lembro, havia um negócio paralelo a isso, que aproveitavam o mesmo transporte, que era as lavadeiras. Elas iam no mesmo carro muitas vezes com eles, que isto eu ainda me lembro. Podiam ir, mas não deviam de ir. Mas iam muitas vezes, que eu lembro-me daqui do lugar de além e daquelas ali em frente da fonte. Aquelas velhotas aproveitavam muitas vezes o transporte deles. Ainda me lembro do nome de algumas velhotas. Pois, mas isto já mais tarde. Sim, já. Mais tarde, se calhar... 60 e tal, então eu nasci em 58, eu já me lembro disto, vim para aqui em 61. Porque inicialmente eu não mais tarde eu ainda me lembro delas irem. Inicialmente eles tentavam juntar o transporte da lavadeira com as trouxas e da bilha, ou de outros géneros alimentares, das hortas, mas isso era proibido. Portanto, quando o volume que atingiu, portanto, havia um controle forte, não estou a dizer e acredito naquilo que está a dizer. Sim, era já em 60 e tal. Sim, mas em todo o caso, portanto, eles fariam isso, se calhar até determinada zona onde sabiam que não havia controle. Já não lembro que eu era criança, já não tenho noção se era fugir, porque havia... Mas lembro-me disso. Havia essa fiscalização. Lembro-me disso, elas irem junto com as filhas, com a sua trouxazinha, para entregar a roupa em Lisboa. Mas se calhar eles ou deixavam-nas ao pé depois de uma paragem, qualquer, onde sabiam que depois não iriam ter a fiscalização mais apertada. Portanto, que isso à partida, havia um rigor nisso e estava tudo legislado e há essas disposições. Desculpe, se quiser depois passar no e-mail para fazer aqui uma ideia. A ideia daquilo que... Obrigada, senhora. Mas podia-se já passar. Olha, para terem uma ideia... como era a fonte, inicialmente, a quantidade de bilhas que vocês conseguem... E neste tempo de verão eles tinham de aproveitar a vender o máximo. E eu falo, por exemplo, da experiência do meu avô e do meu pai. Nesta altura do verão, eles eram capazes de deixar uma caminhoneta de véspera pronta com cerca de 200 bilhas, para depois faziam a distribuição que tinham a fazer, regressavam aqui, porque era a fonte de enchimento, era aqui, os passarinhos, tornavam a fazer o mesmo carregamento desse número de bilhas que era para aproveitar o máximo. E aquilo que faziam as outras famílias. Porque, por exemplo, no tempo em que havia pouca chuva, havia o problema das nascentes, da água, do caudal. A quantidade é que chegava às bicas. E havia mesmo esse controle em todas as fontes. Era uma preocupação diária de verem como é que estava a nascente em relação à água, porque comprometia todo o negócio, não é? Depois no inverno as coisas acalmavam mais e era realmente no verão. Esta fonte depois era magnífica, tem um excelente pinhal. A Dona Maria Helena, que era a filha do Sr. Francisco Lapa, que era a tia do Sr. José Domingos e da esposa, contava que aqui tinham cadeirinhas mesmo de repouso. As pessoas vinham aos fins de semana, vinham com a sua merenda e passavam aqui o dia. Portanto, vinham descansar. Tinham aqui as condições para repouso, bebiam água, traziam a merenda e tinham essas condições. Agora, se formos ali mais ao centro, só para vocês verem o sítio de onde é a nascente. Não é? Ainda que falta ali uma parte, mas dá para ter uma ideia que utilizavam as pedrinhas. Eram os materiais que havia. Aqui quer dizer, as conchinhas não seriam, mas se calhar seriam os mais fáceis de adquirir, não é? Ou de obter, Já tinha luz, porque esta fonte é da década de 30. E depois vocês...
E depois tem ali os monogramas dos fundadores. O Francisco Lapa, do lado esquerdo, e o Manuel Duarte, do lado direito. Ali. Já não me lembro dos fundadores, só me lembro da Riquinha e da Dona Marilene e da Riquinha, já não me lembro dos primeiros. E depois temos os passarinhos feitos com as pedrinhas. Por isso é que é os passarinhos. Ok. Estamos aqui no Centro Interpretativo das Águas de Canessas, que irá integrar o futuro museu dedicado à água de Canessas, onde vai haver a preocupação não só de desenvolver a importância da água, quer para os tempos antigos e para os antigos nas várias atividades, das lavadeiras, dos aguadeiros, da agricultura, entre outras, e da importância da água que nós temos nos dias de hoje e que temos vindo a falar nesta nossa caminhada, não é? Ora, aqui no Centro Interpretativo das Águas de Canessas integra, além da sala onde irá funcionar o museu, a recuperar da fonte das Pissarras ou de Santo António. Esta quinta era propriedade privada, foi adquirida pelo Sr. António Mateus dos Santos no século XIX e quando começa, portanto, a edificar de sua autoria uma fonte magnífica em termos decorativos. Ele era mestre marceneiro, tinha uma oficina junto ao que é o Museu da Arte Antiga, em Lisboa. Era uma pessoa com família aqui em Canessas, depois estabelece a oficina aqui na vila. Possivelmente alguns conhecem a antiga estância do Sr. Armando Mateus, portanto ele era pai do Sr. Armando Mateus. E neste contexto, ele adquire, começa há ali um painel que mostra, portanto, o início da edificação do espaço da fonte propriamente dita, aproveita as nascentes locais que existiam, que vocês também vão ver, depois vai embelezando um espaço destinado, digamos, no sítio onde brotava a água, e vocês depois vão ver que é o estilo neomanuelino, que ele terá se inspirado possivelmente no Mosteiro dos Jerónimos pelos motivos que ele utilizou na decoração, e é um trabalho ímpar. Neste espaço, eu enquanto membro e a Carla da Associação dos Amigos de Canessas, foi-nos atribuído em novembro do ano passado uma sala onde funciona a sede da nossa associação, porque nós temos 17 anos, como eu disse há pouco, não tínhamos ainda um espaço definido e, portanto, houve um compromisso do Executivo da Câmara, designadamente do Presidente, e também pelos vários trabalhos que vamos realizando de ajuda entre as autarquias locais e a Associação, para aquilo que nos pedem colaborar e onde nós podemos colaborar. Portanto, foi-nos dado aqui, cedido esse espaço. Temos aqui alguns objetos ligados ao dia-a-dia da gente de Canessas, que nos foram cedidos pelas pessoas, ligados verdadeiramente à água. Já os elementos que vamos tendo, ou que tínhamos, já cedemos para o futuro museu, certo? Mas eu vou mostrar a bilha, para vocês terem a noção do que era. Podemos, mesmo que não queiram perder muito tempo aqui no interior, mas sim, pronto, enquanto lá Brasil já existe nos registros, é muito anterior. Não teria este aspecto de gruta, nem com este tipo de pedra, não é? Mas, por exemplo, ali a padaria Afonso e Simões, onde é aquela loja dos francos que viu. Se vocês reparem lá por cima, tem padaria Primavera. Mercearia. Exatamente, da Afonso e Simões. Eram proprietários e eles anunciavam que o pão que faziam na padaria era com as finíssimas águas das fontainhas. A fonte é muito antiga e aquele documento é do século XIX. Depois também vai-se encontrando nos arquivos, por exemplo, abaixo dos assassinatos das pessoas em relação ao sabor férreo, que tem a ver depois com uma coisa que a Carla vai dizer da água, que já era um problema. E esta água foi encanada para o largo, para a Praça de Manuel da Riaga.
O chafariz está no foz ao vento, claro da infância. Antigamente estava no largo, na praça, que se chamava também Largo do Chafariz, porque tinha lá o chafariz. E tinha a forma do quadrado, não tinha aquela pia bonita como tem até aos nossos dias, porque as bicas era água para as pessoas encherem as bilhas para casa, e os animais também tinham direito a ver, portanto ela tinha que ter a forma para eles poderem lá meter a cabeça. Antigamente esses chafariz estavam os peixinhos, agora não seria bem ali, mas pronto, era no lado do chafariz. E pronto, é uma fonte que é muito interessante, que na década de 20 houve uma pessoa do Conselho de Loures que tentou industrializar aqui a venda da água, mas que as pessoas daqui que viviam desse negócio, porque nem todas as pessoas depois foram, mesmo que fossem concessionários, foram encher nas bilhas particulares. Muitas pessoas continuavam a vender água daqui, pagavam à junta de freguesia aquilo que tinham a pagar. E sentiram-se ameaçados, não é? Porque vinha uma pessoa, eles continuavam aqui a encher as bilhas, e se viesse outra pessoa de fora e quisessem ficar com o exclusivo da venda da água desta fonte, estava a afastá-los. E portanto depois houve ali um passo atrás. Portanto as pessoas continuaram, quem não enchia depois nas outras fontes, continuam a encher aqui. Mas esta água depois, até na altura mesmo, pessoas que enchiam aqui, vamos depois vê-los que eles passam a encher Castanheiros, ou nas outras fontes que vão surgindo. A fonte da Quinta de Castelo Vivo é já aqui por trás. Pronto. E depois logo mais, temos aqui as canas, não dá para ver, temos as claraboias do Aqueduto das Águas Livres, que são outras nascentes, não é? Há pessoas que pensavam que a água vinha do aqueduto para as fontes, mas não, as fontes têm as suas nascentes, o aqueduto tem as suas nascentes. Portanto, e as nascentes instalam-se nas zonas de fraqueza das rochas, onde a água vai se esculpindo a própria rocha, e esta que foi usada para ornamentar, a formação é semelhante à das grutas, porque como são calcários, tal como na máquina de lavar se deposita o carbonato de cálcio devido à água quente que faz precipitar os sais minerais da água, também o calor e a umidade vai corroendo a rocha num maciço calcário e vai esculpindo as cavidades. E, portanto, estes blocos que aqui estão resultaram dessa ação de alteração química e física nas rochas, porque as rochas que nós temos aqui, que se formaram aqui, são calcários do tempo em que ainda havia aqui dinossauros. Portanto, isto é o mapa geológico da zona de Loures, porque os geólogos estudam a geologia em parcelas ao detalhe. Só para vos dar um exemplo, cada porção de Portugal tem um número de uma folha que é a carta geológica dessa zona. Canessas pertence à zona da carta geológica 34B, ao lado a 34A é de Sintra. E então, quando nós... Como? Sim, eu estou a ver. Quando nós olhamos para um mapa de geologia, o que ele nos indica através das cores são duas coisas: o tipo de rocha e a idade. Então nós vemos aqui azul, não é rocha, o que é que temos aqui perto? Água, o Rio Tejo. Então o Rio Tejo e a margem do Tejo. Nós estamos aqui Canessas, onde eu tenho a unha, quase no limite da carta. Portanto, temos aqui os amarelos, são areias, arenitos que o Rio Tejo foi trazendo e depositando aqui, e são mais recentes. Os verdes são calcários, mais antigos, e os azuis são calcários ainda mais antigos, do tempo do Jurássico. Estes verdes são do tempo do Cretácico, é outra divisão no tempo. Eu devia vos falar aqui as divisões do tempo, mas não vou entrar nesse detalhe para não vos maçar. Vou só explicar que a água vai esculpindo as rochas, infiltrando-se, e as nascentes escolhem zonas de fraqueza, de falhas, para se instalarem. Ok? Depois vem o ser humano e estraga tudo, porque polui, porque gasta demasiado, porque depois instala
árvores que não deviam estar aqui. Temos ali um eucalipto centenário enorme que suga imenso a água desta nascente e, portanto, são às vezes práticas que o ser humano desconhece que depois também alteram a disponibilidade da água que nos faz tanta falta. Daí que é preciso passar este conhecimento às gerações atuais, às gerações futuras, para sabermos como preservar, porque esta falta de conhecimento que às vezes leva a medidas que não correspondem àquilo que a natureza precisa e que nós precisamos no futuro. E por isso também contamos com vocês, agradecemos a vossa presença, porque também é um interesse das pessoas que ajuda a dar continuidade ao conhecimento e à divulgação do mesmo, e Canessas tem muito para oferecer a nível cultural, histórico e também científico, porque as águas férreas têm a ver, portanto, se a água atravessa as rochas, também dissolve os minerais, e há rochas com composição que faz com que esse ferro passe a fazer parte da composição da água. Porque ali Monte Mor é um monte que se instalou devido a um tipo de rocha diferente do calcário, porque era uma bolsa de magma que originou aquela elevação, na mesma altura em que se formou a Serra de Sintra. Só que em Sintra deu origem a um vulcão ativo que libertou lava e deu o relevo da Serra de Sintra, que entretanto já foi erudida. Aqui solidificou no interior, não explodiu o vulcão, mas alterou o relevo e está a alterar a propriedade das águas, porque o magma vem do núcleo da Terra, e o núcleo da Terra é rico em ferro e níquel, e portanto esses minerais estão por aí e alteram a composição da água. Agora, com os alunos